Olha, estudar os crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, para concursos ou para a OAB, nossa, parece uma tarefa gigante, né? Mas e se eu dissesse que existe um jeito mais inteligente de encarar isso? É exatamente o que a gente vai ver aqui. Uma estratégia focada nos artigos que realmente importam, aqueles que caem na prova, para otimizar o tempo e, claro, buscar a aprovação. Pois é, aí que está o grande desafio, né? A gente abre o ECA e, bum! Quase 30 tipos penais ali, do artigo 228 até o 244C. E com o tempo sempre correndo contra tentar decorar tudo, sinceramente, é a receita para o desastre. A grande sacada não é estudar mais, e sim estudar do jeito certo, com estratégia. E é isso que a gente vai desvendar agora. Então, qual vai ser o nosso caminho aqui? Bem simples e direto. Primeiro a gente vai entender o tamanho do problema, depois vou apresentar a estratégia da aprovação, que é toda baseada em dados. Na sequência, a gente mergulha de cabeça nos artigos que mais caem, fica de olho nas novidades que podem ser pegadinhas e no final a gente sai com um plano de estudo prático na mão. Bora começar então com o desafio? Ok, vamos encarar o problema de frente. A parte criminal do ECA, gente, é uma verdadeira montanha de conteúdo. São os 30 artigos que falam de tudo, sabe? Desde uma omissão de um profissional até crimes super graves. E aí, tentar estudar tudo, do começo ao fim, um por um, não é só ineficiente, é jogar fora um tempo que a gente sabe que é valiosíssimo. Então, qual é a saída? A solução não é virar a noite estudando mais, mas sim estudar de forma mais inteligente. A estratégia que leva à aprovação é simples. Focar a energia naquilo que a banca realmente cobra. Ah, mas como eu vou saber o que é mais importante? A resposta, pessoal, está nos dados. E como a gente faz isso? Ah, simples, usando a boa e velha análise estatística. O segredo é olhar para trás, sabe? Pegar as provas antigas e caçar os padrões. O que a banca gosta de cobrar? O que se repete? Quando a gente foca nesses artigos, naqueles com alta probabilidade de aparecer de novo, a preparação vira quase uma cirurgia. Precisa, direta e muito, muito mais eficaz. E aqui, olha só a prova visual do que eu estou falando. Dá uma olhada nesse gráfico. A concentração é gritante, não é? O artigo 241B, por exemplo, já caiu 3 vezes, o 244B 2 vezes e o 241A 1. Gente, os dados não mentem. Eles estão basicamente desenhando um mapa para a gente, mostrando exatamente onde a nossa energia de estudo tem que ir. Beleza, agora que a gente já tem os nossos alvos bem definidos, vamos para o que interessa, a parte principal. A gente vai destrinchar cada um desses artigos campeões de audiência. O objetivo aqui não é só ler o que eles dizem, mas entender a maldade, o jeitão da banca na hora de cobrar. Vamos começar pelo primeiríssimo lugar, o campeão de cobrança, artigo 241B. Do que ele trata? Simples e direto. Ele pune o crime de adquirir, possuir ou armazenar pornografia infanto-juvenil. A pena é de reclusão, de 1 a 4 anos. Se é o mais cobrado, o domínio dele é simplesmente obrigatório. E aqui, pessoal, está o pulo do gato. O ponto crucial são os verbos, o que a gente chama de ações nucleares do tipo penal. A prova vai te testar exatamente nisso, na sua capacidade de identificar essas condutas, adquirir, possuir ou armazenar. Então, se a questão descreve alguém que, sei lá, baixou e salvou no Abadê, a conduta é armazenar. E a resposta? Artigo 241B, sem dúvida. Foco total nesses 3 verbos, combinado? Seguindo o nosso ranking, vamos para o segundo lugar no pódio, o artigo 244B. Esse é famoso, é o crime de corrupção de menores. A ideia aqui é bem direta, é sobre cometer uma infração penal junto com o menor ou facilitar para que ele cometa. E a pena? Bem parecida com a do anterior, reclusão de 1 a 4 anos. E agora, atenção aqui porque esse é o ponto mais importante sobre esse crime. A súmula 500 do STJ. Isso não cai, isso despenca em prova. O que ela diz? Que esse crime é um crime formal. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não precisa provar que o menor foi de fato corrompido, que a moral dele foi abalada. Não! O simples fato de cometer o crime com ele já é suficiente, já consumou o delito. Grave isso, é um crime de perigo presumido. Fechando o nosso top 3, o artigo 241A. Aqui a gente tem que fazer uma distinção importante. Enquanto o 241B, que a gente já viu, pune a posse, o 241A pune a disseminação, a divulgação do material. Os verbos aqui são outros: oferecer, trocar, publicar, divulgar. E reparem num detalhe, a pena aqui é mais pesada, vai de 3 a 6 anos. E faz sentido, né? A conduta de espalhar esse conteúdo é vista como mais grave. Mas calma lá,
Não é só isso. As bancas adoram uma novidade, adoram testar quem está realmente por dentro das coisas. Então, dominar o básico é crucial, claro, mas para garantir mesmo a aprovação, tem que estar com o radar ligado para as novidades da lei e para as súmulas mais recentes. É nesse ponto que o examinador separa quem está afiado de verdade. E quer um exemplo perfeito de como a lei evolui e como isso vira questão de prova? O artigo 243. A história da venda de bebida alcoólica para menores é um caso clássico. Teve uma mudança legislativa super importante que transformou esse tema numa aposta quente para as provas. Olha que legal como o slide mostra essa virada de chave. Antes de 2015, vender bebida para menor era só uma contravenção penal. Sabe? Uma coisa bem mais leve. Aí veio a Lei 13.106 e pá! Mudou o jogo. A conduta virou crime, previsto lá no ECA. Essa evolução, essa mudança de status, é um prato cheio para o examinador criar a questão. E para não deixar nenhuma sombra de dúvida, para acabar com qualquer discussão, o STJ foi lá em 2024 e editou a súmula 669. Ela basicamente bateu o martelo. Depois daquela lei de 2015, fornecer álcool para criança ou adolescente é sim o crime do artigo 243. Ponto final. É a palavra final da jurisprudência sobre o assunto. E por falar em novidade quentinha, alerta. Temos um candidato fortíssimo para as próximas provas. É o artigo 244C, que entrou no ECA agora em 2024. Ele criminaliza a omissão dos pais, sabe? Quando eles deixam de comunicar de propósito o desaparecimento de uma criança. Pensa bem, é um tipo penal novo, super relevante socialmente, tem todos os ingredientes para virar questão de prova. Certo. Depois de toda essa análise, a pergunta é: como a gente transforma tudo isso num plano de estudos que funciona, um plano prático? Vamos amarrar todas as pontas agora em passos bem claros e diretos. Então, aqui está o resumo da ópera, a nossa estratégia consolidada. Primeiro, priorizar, focar nos artigos que mais caem. Segundo, se atualizar, ficar de olho nas leis novas e nas súmulas. Terceiro, entender de verdade os conceitos, nada de só decorar. Quarto, praticar, resolver um monte de questão antiga para pegar o jeito da banca. E quinto, e super importante, focar nos verbos, nas ações nucleares de cada crime. É isso. A mensagem final, então, é de otimismo. E de controle também. Em vez de se sentir afogando num mar de artigos, essa abordagem estratégica transforma o estudo em algo totalmente gerenciável, sabe? É sobre colocar a nossa energia no lugar certo, onde ela vai gerar mais resultado. Simples assim. E para a gente fechar, vou deixar uma provocação no ar. Agora que a gente entendeu um pouco mais a lógica da banca, qual outro artigo, talvez um que hoje seja meio esquecido, tem potencial para ser a próxima grande surpresa da prova? Fica aí a reflexão, porque pensar como examinador, bom, esse é o último degrau para chegar na aprovação.